Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 1, São Paulo 4. Solta a vinheta, editor, e vai tomar no seu... Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva do Jesus do céu! Antes de começar a falar desse jogo absolutamente, completamente vergonhoso, tá? Inscreva-se aí, curta, dê dislike, fala o que você quiser aí, mas reaja a esse vídeo, beleza? Notadamente estou puto porque foi um jogo extremamente... tudo deu errado pro Flamengo e tudo deu certo pro São Paulo, tá? Vou começar a falar logo do São Paulo. São Paulo fez um jogo muito bem, taticamente e tecnicamente. O Daniel Alves jogou o que ele não jogava há muito tempo, né? Ele comandou o meio campo e o Diniz deu um banho tático no Domenech. Por quê? Porque o Diniz, o que ele mais precisa é ter espaço para tocar a bola. No meio campo ele teve uma avenida todas as vezes. No primeiro tempo, o São Paulo brincou, fez o que quis no meio campo do Flamengo durante o primeiro tempo e piorou no segundo tempo. O São Paulo já merecia, saiu ganhando de 2-1 no primeiro tempo e merecia esse resultado mesmo. Porque é o seguinte, o Diniz ele trabalha muito bem a bola, então ele precisa de espaço para isso. O Flamengo deu esses espaços. Então, falando do São Paulo, jogou bem, mereceu a vitória. Se saísse mais gols não seria nenhum absurdo. Comandou o meio campo e o Diniz deu um banho tático no Domenech. Então, lado do São Paulo aqui, deixando claro. Agora vamos para o lado da desgraça do Flamengo. No lado do Flamengo, tá? Da escalação, nós não podemos reclamar, porque era o que tinha para fazer, é o que dá para fazer. E aqui vai uma crítica ao departamento médico do Flamengo. O Pedro Rocha não joga há 2 meses. O Arrascaeta não joga há mais de um mês, Rodrigo Caio há mais de um mês, Gabigol há mais de um mês. Desses 4, 3 são titulares absolutos. 3 são titulares absolutos. Gabigol, Arrascaeta e o Rodrigo Caio. Os 3 fazem muita falta. Então não tem lógica os 3 continuarem machucados, gente. Sendo que não é uma fratura, não é uma lesão grau 3, nenhum deles. Então não tem lógica essa demora. Então o departamento médico tem que sofrer críticas e tem que sofrer uma pressão para saber o que está acontecendo. Dado essas críticas ao departamento médico, vamos de fato ao jogo. Beleza, primeiro tempo. O Flamengo não merecia ter feito o primeiro gol. Foi um achado do Flamengo, um chutão. O Pedro, numa fase exuberante, fez um golaço, beleza. O Flamengo mereceu tomar um empate. Como eu já disse, o domínio do São Paulo no meio campo era absurdo. Toda a segunda bola era dos caras. E com isso, o São Paulo foi melhorando. Empatou com o Tietê. O Tietê, o Natan cortou a bola, o Tietê dominou, ajeitou o corpo, ajeitou a bola e meteu um golaço. Ele teve tempo absurdo para isso. E quem proporcionou esse tempo foi o Bruno Henrique, que não deu cobertura para o Felipe Luiz, não fez pressão no Tietê e deixou ele bater com toda a liberdade do mundo. E posteriormente perdeu o pênalti. Essa foi uma das piores partidas do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. Errou tudo o que podia, tecnicamente, individualmente, taticamente não deu uma noção de profundidade para o Flamengo. Era o jogador mais rápido que nós temos no elenco e um dos maiores do Brasil. Ele não deu uma opção de profundidade, ele não ultrapassou uma bola, ele não deu um drible, ele não foi efetivo em nada. Quando precisou de fato no pênalti, ele errou. E ponto para o pênalti, tá? Vamos ratificar uma coisa aqui. O Bruno Henrique, ele não é cobrador de pênaltis. De 6 pênaltis batidos pelo Bruno Henrique, ele converteu 2. Puta merda! Como é que tu vai colocar o Bruno Henrique, que é um péssimo batedor de pênaltis, num jogo completamente importante como esse do Flamengo e São Paulo? Sem lógica alguma, ainda mais quando você tinha o Pedro, que até então não tinha errado nenhum pênalti. O Pedro tinha batido 8 pênaltis na carreira, tinha feito os 8. O Everton Ribeiro também é um bom batedor de pênaltis. O melhor é o Gabigol e o Arrascaeta, mas estavam machucados. Mas você tinha outras opções. Errou no Bruno Henrique. Beleza, o futebol foi justo porque o Flamengo não merecia sair na frente novamente. Pouco tempo depois veio o homem do jogo, Gustavo Henrique. Cacete, velho! Ele errou tudo o que podia errar na partida, tudo, e não é a primeira vez, tá? Ele já tinha dado um gol para o Internacional numa partida também muito importante e hoje deu 2 diretamente para o São Paulo e o último gol ele deu condições para o Luciano meter o 4º gol do São Paulo. Ele falhou diretamente em 3 gols, dos 4. Não tem time que aguente um zagueiro entregar 3 gols e o ataque perder 2 pênaltis.
Não tem lógica, são 5 gols diretamente aí envolvidos. Não tem time que aguente. Então, a parcela de culpa toda não vai para o Domenech, porque isso foi um absurdo. O Gustavo Henrique entregou 3 gols e o ataque perdeu 2 pênaltis. Bizarro demais. Mas o Domenech tem culpa no quê? De ter sofrido um banho tático no primeiro tempo e não arrumou no segundo tempo. Tudo bem, eu entendo que no banco, para mudar jogo, você tinha Michael e Vitinho, o que é bizarro, porque os dois nunca entram e mudam alguma coisa. Mas você tinha o Daniel Cabral. O Daniel Cabral é um volante da base. Ele poderia entrar com o Daniel Cabral, sacrifica o Vitinho, que mais uma vez foi uma partida nada, não acrescentou em nada o Vitinho. Sacrifica o Vitinho, vem com o Daniel Cabral e dá sustentação ao meio campo. E com isso, você dá mais liberdade ao Everton Ribeiro para criar e jogar com o Bruno Henrique e o Pedro. O Flamengo teria mais opções, mas não. Ele continuou com o time apanhando e deixando claro que a gente iria tomar lapadas. Então, uma boa parte da parcela de culpa é do Domenech, mas a outra é dos jogadores. O segundo tempo, o começo foi horroroso. O São Paulo machucou, até que aquele pênalti bizarro do Gustavo Henrique, ele é muito lento, mas ele é muito lento. Na hora eu vi que foi pênalti, o juiz não deu na hora porque ele usou a bengala do VAR. Mas poderia ter dado na hora, o pênalti foi visível, foi claro. O Reinaldo, que é um bom jogador mediano, mas não erra pênalti. Ele é muito bom no pênalti, o Reinaldo não erra. Fez o 3-1 pro São Paulo, ali quase sacramentou a vitória do São Paulo. Só que 2 minutos depois, de uma jogada que para mim foi o único jogador bem do Flamengo na partida, que foi o Gerson. O Gerson fez uma jogadaça, foi para a linha de fundo. O Daniel Alves, de uma maneira bizarra também, fez um pênalti em cima do Gerson. Pênalti muito bem marcado. E aí, para colocar o Flamengo de volta na partida, para começar a pressionar o São Paulo, para tentar algo a mais na partida, o Pedro vai e bate mais um pênalti ridículo. Parece que foi a cópia do Bruno Henrique. Muito mal batido. E aí não tem jeito, gente. O time perdendo de 3-1, o zagueiro entregando 2 gols, o time perdendo 2 pênaltis. O nível psicológico vai lá embaixo. Depois disso, perceba, depois que o Pedro errou o pênalti, o nível dele caiu muito. Por quê? Porque ele sentiu psicologicamente a perda do pênalti. Então ele errou domínio, ele começou a errar pivô, errou passes. Depois disso, o Pedro não foi mais o mesmo na partida. E nós já não tínhamos o Bruno Henrique, perdemos o Pedro. O Everton Ribeiro não fez uma boa partida, mas também não foi mal. Foi uma partida mediana. O que não é do Everton Ribeiro. Nós precisamos dele. Como eu já disse, no time do Flamengo inteiro, hoje só o Gerson se salva. O João Gomes eu não vejo como culpa dele. Ele é um garoto, tá vindo da base, tem que esse processo de transição. Mas definitivamente o que estragou o jogo hoje, o que deu o jogo para o São Paulo foi o Gustavo Henrique. Hoje o Gustavo Henrique é o último zagueiro da fila, seguido do Léo Pereira. Então, os dois contratados a pedidos do Jorge Jesus, que isso fique bem claro. O Jorge Jesus pediu os dois, tá? O Flamengo pagou caro nos dois. Hoje os dois são os últimos zagueiros do Flamengo. Horrorosos os dois, tá? No começo eu não entendi por que ele tirou o Natan, lá no finalzinho do jogo, e o Everton Ribeiro. Depois a Proes leu algumas reportagens. O Natan e o Everton Ribeiro estavam pendurados. O Flamengo estava tomando de 4-1, a partida já tinha ido pro brejo. Ou seja, vou poupar os dois de tomar um amarelo e no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro a gente se vira, porque esse daqui já foi pro brejo. Nessa lógica ele acertou, mas no todo da partida o Domenech foi muito lento. Apesar de que olhar pro banco realmente não tinha muita coisa. Resumão de tudo, o Domenech errou em 2 pontos. Primeiro, em tomar um banho tático do Diniz e não consertar este banho tático. Segundo, na manutenção do Gustavo Henrique. Tá? O Gustavo Henrique não é titular de forma nenhuma do Flamengo, a não ser que seja a última opção. Como eu já disse, o time do Flamengo foi bizarro, à exceção do Gerson. Perder 2 pênaltis e entregar 3 gols não tem time que aguente. Perdemos uma chance absurda de pegar a liderança do campeonato. Paciência, o campeonato ainda é longo, depois uma saraivada dessa fica foda de se levantar, mas quarta-feira tem um jogo importante contra o Atlético Paranaense e domingo que vem nós temos um jogo mais importante ainda contra o Atlético Mineiro lá no Independência. Seguimos mais uma goleada sofrida pelo Domenech. Eu o defendo e não peço a sua demissão, mas algumas coisas têm que ser pontuadas. Primeiro, o sistema defensivo do Flamengo. Tá? Se não arrumar, não conquistaremos nada. Este foi o Flanadas de hoje, mais um desabafo mesmo, porque foi horroroso, uma partida bizarra do Flamengo, de todos os sentidos, desde a comissão técnica até os jogadores individualmente falando.
É isso aí, galera. Se você curtiu, se você odiou, sei lá, reage a esse vídeo aí, faz alguma coisa. Saudações, brunegras.